A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Você já parou para pensar que análises feitas em laboratório são essenciais para garantir que a nutrição de aves e suínos estejam sempre dentro dos parâmetros ideais? Com o controle preciso de nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais, os animais recebem uma alimentação balanceada que melhora o crescimento, fortalece a saúde e aumenta a produtividade. Esse monitoramento rigoroso contribui diretamente para uma criação mais eficiente e sustentável. Para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, a nossa convidada é Oneida de Vasconcelos. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Oneida de Vasconcelos Vieira nasceu em Itapajipe, Minas Gerais. Aprecia estar com a família e explorar novos lugares. Casada há 34 anos, mãe de 2 filhos, sua maior característica é a capacidade de engajar pessoas. Ela é motivada pelo reconhecimento no trabalho, inovação e compartilhamento de conhecimento. Atuando no agro, é especialista em análises laboratoriais para a nutrição animal, garantindo qualidade, segurança e sustentabilidade nos produtos de seus clientes. A sua trajetória inspiradora reflete o seu protagonismo. Oneida transformou desafios em oportunidades e construiu uma carreira de sucesso. Oi, Oneida, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer também ao senhor Oswaldo e à Keila, que escreveu o livro e tem um capítulo, A Protagonista, onde a gente fala um pouquinho da nossa história. E vai ser um prazer contar a nossa história aqui para vocês. Muito legal. Oneida, primeiro vamos falar um pouquinho sobre você, né? Como é que você entrou no agronegócio e por que esse setor de aves e suínos? Bom, eu estou no agro desde que eu nasci, eu nasci na roça, né? Então vivi um tempo na roça, depois eu fui para a cidade para estudar e então eu fiz faculdade de Química. Quando eu fiz faculdade, eu comecei a fazer estágio em laboratório numa indústria de ração. Depois passei para outro laboratório. Nesse período eu fiquei 16 anos nesses laboratórios. Em 2001 eu saí do último laboratório que eu trabalhava e aí eu pensei, o que vou fazer? Aí eu fui visitar as pequenas empresas para ver se eles queriam que eu montasse laboratório. Eles disseram, não, eu não quero montar laboratório, eu gostaria que você me desse a solução. E foi um momento bom, porque 2001 é um momento que começou forte as terceirizações. E aí eu montei um laboratório de prestação de serviço e comecei a pegar os pequenos. Os pequenos também você tem lá na indústria pequena os profissionais, que são os nutricionistas, veterinários, que eles precisam dessas análises. Aí nós analisamos no laboratório a matéria-prima e o produto acabado. Então, o milho, soja, os nutrientes, tudo isso que vai na ração. E também fazemos a ração, a análise da carne no final. Então, o que é importante em tudo isso? Você vê a qualidade e a concentração dos nutrientes. Então, o primeiro passo é verificar a concentração dos nutrientes. Então, ver proteína, aminoácidos, porque isso vai refletir no bom crescimento e desempenho dos animais. E o outro ponto importante é a qualidade. Por exemplo, é importante a gente monitorar micotoxinas, metais pesados, que são indesejáveis na nutrição. Então, o nosso laboratório faz todo esse processo para garantir um alimento de qualidade na mesa do consumidor. Isso é muito importante, porque quando a gente fala aqui, principalmente de aves, né, tem uma crença popular de que os frangos têm muito hormônio e por isso eles estão maiores e não é. É genética e nutrição, né? Genética e nutrição e controle de qualidade. Porque se você faz um controle adequado das matérias-primas, você faz uma formulação adequada. Então, a nutrição sendo bem equilibrada, você tem o melhor ganho de peso, uma saúde dos animais
e uma qualidade também dos nutrientes e dos alimentos finais que nós consumimos na nossa mesa. Isso é muito importante, né? Porque as aves, por exemplo, têm um mercado gigantesco de produção. Você Exato. fala muito com o pequeno, porque as grandes empresas elas já têm investido muito, né? Mas como o pequeno produtor também pode investir e pode melhorar a sua produção investindo mais em nutrição. Exatamente. Então, assim, o laboratório, ele passa dentro de uma indústria como sendo uma segunda empresa, uma segunda especialização, porque dentro da nutrição, os profissionais são veterinários, nutricionistas, e você precisa ter dentro da própria empresa uma outra empresa. Então, o fato de hoje nós temos vários laboratórios que prestam serviço, porque quando o MAPA vai lá qualificar o produto e certificar, ele tem que ter um laboratório também que seja certificado, que é o nosso caso. O nosso laboratório já está certificado, quem certifica os laboratórios é o Inmetro. Que a gente tem essa certificação da 17.025 para garantir que aquele meu resultado está certo. Então, quem precisa exportar precisa de um resultado analítico em um laboratório que tenha 17.025, que é o nosso caso. Então, nós fazemos todo esse controle das composições e também a parte de microbiologia nós fazemos no laboratório. Então, fazemos todo... E com isso, dá oportunidade para o pequeno fazer análise também, porque quando você faz uma análise, ela pode custar o mesmo de que 10, fazer 10 ao mesmo tempo. Então, como a gente faz bastante, a gente consegue ter um preço melhor para o pequeno produtor. Bom, aqui, né, não só na Protagonista, mas no Canal Rural, a gente quer cada vez mais dar protagonismo para esse produtor rural, que é quem produz a comida que chega na nossa mesa. E você participou desse livro, né, Alimentando o Mundo, a história e o legado da produção de aves, ovos e suínos no Brasil. Como é que foi essa experiência? Foi sensacional, viu? Porque, assim, o bom de nós contarmos a história do laboratório, que fez parte junto com muitos clientes nossos, só tem cliente aí no livro, todos que estão no livro são clientes nossos, e tem cliente que começou junto com a gente, hoje está enorme. Então a gente fica muito feliz de ver o cliente crescendo junto conosco. E aí também, esse livro é muito legal porque ele é um livro de uma didática simples, onde que qualquer produtor que lê, ou qualquer pessoa que não é do meio, vai entender o que ela está falando nesse livro. Então, ela foi muito legal que ela fez de visitar as cooperativas, conversar com as pessoas e contar a história quando não tinha tantos controles e contar a evolução de tudo isso hoje no Brasil. Então, esse livro ele está também em inglês, né? Então ele vai para o mundo, é para todo mundo realmente pegar o livro, quem não tem, compre, porque é um livro muito legal da gente aprender como vem o alimento para a nossa mesa. Muito legal. Para ver como ele é bem controlado, tem pesquisa, a Embrapa também, tem uma entrevista da Embrapa, o Sindicações que trabalha muito junto com os associados para ir até o MAPA, para ajudar a fazer todo esse trabalho. Então, assim, é muito importante mostrar para quem consome esses alimentos todo esse trabalho que tem por trás disso. Então, eu fiquei muito feliz em participar e contar essa história no livro. Muito legal. Para finalizar aqui, Oneida, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Bom, tem todas essas palavras para mim que são ótimas, tá? Então vamos pensar, posso pensar em duas? Pode. Sustentabilidade eu acho que é super importante e profissionalização. Então os jovens eles precisam estudar, ir para a escola, aprender, que isso vai fazer com que você faça boas escolhas. Então eu acho que a profissionalização eu ponho assim... É o que a gente bate muito aqui na tecla, exatamente. Né? É exatamente para isso que a Protagonista existe, para mostrar essas mulheres que já têm muito conteúdo, mas que ainda não têm tanto espaço assim para falar, né? Para a gente entender onde estão essas mulheres que hoje lideram muitos processos e ainda tem muito que contribuir, né? Com a nossa produção aí de alimentos. Verdade. Mas obrigada pela sua participação aqui, Eneida. Eu que agradeço. Oneida. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre o movimento Fair Food, que incentiva uma produção mais justa e sustentável. Você não pode perder, não saia daí.
O bem-estar animal se tornou prioridade no agronegócio, impulsionado pela crescente conscientização dos consumidores sobre práticas éticas na produção de alimentos. Empresas estão adotando certificações como o Fair Food para garantir que seus produtos atendam a critérios sustentáveis e humanitários. O movimento também está ligado aos princípios ESG, fortalecendo a governança corporativa e promovendo cadeias de suprimentos responsáveis. Para que a gente entenda a voz da mulher dentro desse movimento, nós vamos conversar agora com a Flávia Fontes. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Flávia Adriana Pereira Vieira Fontes nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem como hobby a equitação e aprecia a criatividade. Casada e mãe de Pedro e do Victor, ela é motivada pelo pioneirismo. Flávia é médica veterinária, mestre em zootecnia, doutora em ciência animal e CEO da Fair Food. Ela se considera uma protagonista por liderar um programa inédito de consumo alimentar consciente no Brasil e no mundo. Para ela, além de atender todos os elos das cadeias produtivas, o foco principal é o consumidor. Assim, ela busca atender as demandas por origem, transparência e sustentabilidade dos consumidores dos alimentos de origem animal. Obrigada pela sua presença aqui, Flávia, um prazer te conhecer. Eu que agradeço, Jaqueline. Conhecer um pouquinho mais, né? Mas antes eu queria saber um pouco da sua ligação com o agro, Flávia. Como é que você veio parar nesse setor? Eu costumo dizer que eu nasci embaixo do peito de uma vaca. Mas é porque eu tenho uma ligação forte, né? Com o meu avô, era um pequeno produtor rural. Então ele produzia leite, produzia carne, numa cidade do interior de Minas, que é Ouro Branco. E eu passava todas as minhas férias, né? Eu sempre morei em Belo Horizonte, mas eu sempre passava as minhas férias todas em Ouro Branco. E gostava muito de acompanhá-lo, de ver aquela rotina, mas o que me encantava é que uma grande parte da produção dele, que era bem pequena, ele doava todos os dias para as pessoas carentes da cidade. Então, formava-se assim uma fila bem grande na porta da casa dele, as pessoas iam com as suas vasilhas e ali elas recebiam aquele leite. Eu adorava distribuir esse leite e daí veio a minha paixão, a minha entrada, né, no agro, a minha escolha pela medicina veterinária. Ela veio do leite, né? Hoje trabalhamos aí com várias espécies, mas o coração, né, o início de tudo foi o leite. Muito legal. E o que é esse movimento Fair Food, né? Por que o Fair Food? Como é que ele começou? Tá, é uma história longa que eu vou tentar diminuir a complexidade dela. Bom, a nossa empresa, ela tem 20 anos de história no agro, né? A gente começou com uma revista para produtores de leite, a Leite Integral, que existe até hoje. Na sequência, a gente criou também um movimento que também existe até hoje, que é o Beba Mais Leite, de estímulo ao consumo de leite e derivados. E aí, por volta do ano de 2015, por aí, a gente começou a ouvir um grupo de pessoas dizendo que existia um leite novo, que era um leite que causava menos problema digestivo nas pessoas. E que o leite que a gente consumia até hoje era um leite que trazia uma série de problemas. E aquilo me assustou, né? Assustou a nossa equipe muito, porque a gente sempre trabalhou nessa defesa do alimento leite, não de um tipo específico de leite. E resolvemos estudar isso, e o resumo da história que eu fui parar dentro da Price, aqui em São Paulo, para entender como criar uma certificação que permitisse que esse leite fosse explorado como uma fonte de agregação de valor, mas que não houvesse um prejuízo para a cadeia produtiva do leite, né, em função aí de uma desinformação para o consumidor. Então a gente entrou nessa história com o leite, que eu estou falando do leite A2, que é o leite que não tem caseína A1, então por isso ele é um leite mais fácil de digerir. Hoje todo o leite A2 legal é certificado pela Fair Food no Brasil. Então a gente tem mais de 20 marcas, mais de 100 produtos aí no mercado, todas as categorias de lácteos. Então leite, iogurte, queijos, leite fermentado, todos A2, né? E a gente certifica que não há mistura da caseína A1 nesse leite, que é essa caseína que causa esse desconforto. E eu falo que a beleza disso é que a gente traz um consumidor que estava deixando de consumir leite, porque não era intolerante à lactose, não tinha alergia à proteína do leite de vaca, mas se sentia mal consumindo leite. Com a A2 ele conseguiu voltar a consumir esse produto.
E daí vieram outras certificações, né? E há cerca de um ano a gente recebeu um grupo de investidores que trouxeram uma proposta mais ampla, que era o Fair Food, realmente trazendo aí outros conceitos e outras cadeias produtivas, como a suinocultura, o gado de corte, para dentro dessa questão da agenda ESG. Muito interessante. E quais são os principais desafios desse produtor que quer ter essa certificação, né? Quais são os passos que ele precisa tomar e qual seria aí o principal desafio? Dentro do conceito Fair Food, a gente buscou as principais demandas do consumidor. Então, quando a gente faz uma pesquisa de mercado com o consumidor, o que é a coisa mais importante para ele quando ele vai consumir um produto de origem animal? Uma pesquisa espontânea perguntando para consumidores de uma forma geral. Bem-estar animal. É o primeiro ponto. A sustentabilidade, ela vai vir num segundo momento, que hoje tem crescido bastante, mas o bem-estar animal, que também está dentro da agenda ESG, né, ele fica ali no S do social, ele tem essa força junto ao consumidor. Então, para o bem-estar animal ser implementado nas fazendas, nas granjas, exige, em algumas situações, investimentos. Então, o grande desafio que eu vejo do produtor hoje, muitas vezes, é esse investimento. Ele está convencido de que ele precisa fazer, mas ele precisa aí de uma fonte de investimento, seja a indústria processadora desse alimento, seja governamental, enfim, ele precisa desse capital para fazer esses investimentos necessários. E são investimentos altos? Em geral, não. Em geral, a grande maioria desses investimentos são em manejo, na verdade. Mas algumas coisas precisam ser feitas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala na suinocultura, por exemplo, já existe uma normativa para isso, né? Que é a gente tirar o máximo possível as gaiolas. Quando a gente pensa na avicultura também. Quando você tira uma gaiola, você precisa de um espaço maior para criar o mesmo número de animais. Então, isso é um investimento que precisa ser feito na construção de novos galpões, né? Mas, em geral, os investimentos são em manejo. A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre, né? Mas a gente tem um tempo a seguir. Para finalizar, eu gostaria que você escolhesse uma palavra, a gente tem aqui uma nuvem de palavras, e deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Vamos ver. Nossa, são tantas boas. Amor. Eu acho que o que precisa nos mover e que vai fazer toda a diferença no nosso setor de proteínas de origem animal é realmente o amor. Ele já está presente, né? Quando a gente vai numa fazenda leiteira, a gente sente isso o tempo todo, né? Eu costumo falar, as vacas têm nome, né? O meio rural, ele é movido por isso. Né? Então, eu acho que esse é o poder transformador que vai trazer esse bem-estar animal, que vai trazer essa sustentabilidade, que é o amor pelo planeta. Então, para escolher uma só, seria essa. Muito legal. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre a agricultura 4.0, que engloba a agricultura regenerativa. Não sai daí, você não pode perder. Até já. A agricultura 4.0 está revolucionando o campo com o uso de tecnologias avançadas, promovendo maior eficiência e sustentabilidade. Com sensores, drones e inteligência artificial, os produtores conseguem monitorar a lavoura em tempo real, reduzir o uso de insumos e otimizar a irrigação. Além disso, entra em cena também manejos que caracterizam a chamada agricultura regenerativa. Para conversar com a gente sobre o assunto, a nossa convidada é a conselheira e líder em sustentabilidade, Alessandra Farjado. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Alessandra Cerdeira Farjado, nascida em São Paulo, capital. Tem como hobby viajar e valoriza a determinação como sua característica principal. Casada e mãe de uma filha, ela se motiva pela oportunidade de trabalhar por um mundo melhor. Alessandra se considera uma protagonista com mais de 25 anos de experiência e diversas histórias para contar em um setor onde ser mulher já representa um grande marco.
Obrigada pela participação aqui com a gente. É um prazer te receber, Alessandra. Prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua entrada no agro, né? Você já nasceu no agro, você veio para o agro. Qual é a sua história? Olha, minha história é diferente. Meus pais são espanhóis e eu conheci o agro na Espanha, na fazenda que minha mãe nasceu. Mas eu não tinha nada aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, meus pais urbanos. E eu, quando pequena, que fui para lá, gostei dos animais, gostei de agricultura e sempre tive que eu ia fazer agronomia ou ia ser veterinária, alguma coisa ligada ao agro. Então, é uma paixão de criança, de um encantamento e que deu certo, né? Que eu venho trabalhando no agro. E como é que a agricultura 4.0 tem ajudado esse produtor rural? Olha, a gente fala que a inovação, ela tem que estar, a sustentabilidade tem que estar de mãos dadas com a inovação. Porque você tem que trazer a inovação para poder produzir mais com menos. Esse equilíbrio de produzir cada vez mais no menor espaço, mantendo o habitat, o equilíbrio do ecossistema que você está, é a melhor equação para uma agricultura sustentável. Então, a agricultura 4.0 traz a oportunidade de você saber exatamente onde você precisa aplicar, quanto você precisa aplicar e somente no momento que você precisa aplicar. Seja um fertilizante, seja um agroquímico, o que for. Mas você consegue customizar o que impacta no bolso, mas também impacta nessa biodiversidade dessa lavoura. Interessante. E quais são as tecnologias mais promissoras que você vê hoje no mercado? Hoje existe muita coisa, por exemplo, aplicações com drones. Você pensa, aplicações com drone é caro ou tem alguma coisa só para grandes? Não, muito pelo contrário. Você imagina o impacto de você, em uma agricultura familiar, você ter um drone lá atrás e não ter exposição para aquele aplicador. Então você tem a oportunidade de tecnologias com drone, satélites que fazem mensurações, seja de áreas, né, protegidas, seja de marcação, mas hoje em dia estão trazendo tecnologias que até identificam que cultura está ali via satélite. Então tem muita coisa vindo, existem análise de solos com tecnologias diferentes, como NIR e LIBS, que são tecnologias que fazem análise de solo por infravermelho, por outras tecnologias. Então tem muita coisa vindo, a gente precisa começar a adotar para que isso seja padrão para todos. E quando a gente fala sobre essas tecnologias, a primeira coisa que pode vir à cabeça do produtor rural é que é algo muito caro e ainda não é para ele. Mas a gente já consegue ver algumas cooperativas adotando essas tecnologias, né? E acredito que cada vez mais a gente vai ter um valor menor por esses mesmos serviços, né? Não só um valor menor, obviamente, quanto mais gente usa, isso habilita que esse valor caia, mas eu gosto muito de falar de 3 Fs que são em inglês, mas que é basicamente assim, o F do Food Production, da produção de alimentos, ele tem que estar com a floresta em pé, né, com o F da floresta, mas ele tem que ter financiamento. O finance também. A gente tem que criar mecanismos que possam financiar esses agricultores a adotar essa tecnologia, que ela é benéfica, essa inovação, para que eles possa ser mais sustentável, e essas finanças verdes, nesse sentido, conseguem fazer essa transformação ser perene, ser ao longo de décadas e não só em um determinado momento. Então, eu acho que é um ecossistema de diversas forças, de diversas pessoas, líderes, né, ou segmentos da indústria que vão ajudar que isso tenha uma adoção mais rápida, né? Financiamento, a própria cadeia se comprometendo a comprar um produto que vem de uma agricultura regenerativa em um custo melhor. Então, todo um arcabouço aí para a gente conseguir fazer com que isso seja para sempre. Quando a gente fala da inteligência artificial também parece ser algo muito distante, mas já está sendo utilizado e você acredita que cada vez vai ser mais utilizado? Cada vez mais. Eu acho que a inteligência artificial, a gente muitas vezes se pergunta, mas
não chega isso lá. Não, chega, você não percebe que você tem um celular na tua mão. O Brasil é um dos países que tem o maior número per capita de celulares e que hoje você pode a tomada de decisão do agricultor, ele pode estar onde ele quiser. Ele tem ali a informação do talhão dele, se aplica, se não aplica, se colhe, se não colhe, se troca o pasto ou se não troca, na mão dele. Então, isso traz um benefício enorme, né? A gente falava que a atividade rural era uma atividade que demandava a pessoa acordar de sol a sol, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, você tá ali, vaca come todo dia, né? A gente brincava disso. E hoje eu acho que isso deixa uma atividade cada vez mais profissionalizada, no sentido de que você toma a decisão naquele momento. Do mesmo jeito que eu acesso o meu banco e tomo a decisão se eu vou tirar aquele dinheiro ou não, aplicar ou deixar de aplicar. Então, isso vai para a agricultura, então beneficia a agricultura. Estou sendo simples, mas AI veio para ficar e tem milhões de benefícios aí para a tomada de decisão no campo. É um assunto incrível, gente, mas a gente tem um tempo aqui, infelizmente, para poder estar no ar. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu queria que você escolhesse uma e com toda a sua experiência deixasse aqui um recado para quem está ouvindo a gente. Eu vou escolher uma... Entusiasmo. Eu acho que tudo que a gente faz com paixão, com entusiasmo, com motivação, a gente consegue mais para frente. E para mim, eu gostaria de ver, meu entusiasmo está em falar de agricultura regenerativa e trabalhar no tema. Eu falei de plantio direto, que o Brasil tem 80%, então daqui uma década, quem sabe eu não chego aqui e falo que o Brasil tem 80% de agricultura regenerativa. Então minha motivação, meu entusiasmo está para daqui 10 anos eu volto para a gente falar sobre os dados que a gente conseguiu nesse processo. Tenho certeza, Alessandra, não só que volte, eu acho que nem vão ser daqui a 10 anos, né? Mas espero ter você aqui com a gente sempre. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação aqui. E o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code, que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.